Momentos improvisados nos filmes de Harry Potter. No final de A Câmara Secreta, Hermione entra correndo no salão principal depois de se recuperar de ter sido petrificada. No roteiro original, ela abraçaria Harry primeiro e depois Rony, para mostrar a forte amizade entre eles. Mas quando chegou a vez de Rony, Emma Watson improvisou. Em vez de abraçá-lo, apertou sua mão. Essa troca de um abraço para um aperto de mão capturou perfeitamente a relação complicada de amor e implicância entre os dois. Em seguida, quando Hagrid retorna, Malfoy e seu grupo deveriam parecer irritados, mas o ator de Crabbe se esqueceu e começou a aplaudir junto com os outros. Por sorte, Malfoy o puxou para baixo. Ainda em A Câmara Secreta, depois que Harry toma a poção Polissuco e se transforma em Goyle, ele encontra Malfoy antes de tirar os óculos. Quando Malfoy pergunta por que ele está usando aquilo, Harry responde que estava lendo. Tom Felton esqueceu a fala, ficou em silêncio por alguns segundos e improvisou. Lendo? Achei que não sabia ler. Já em As Relíquias da Morte, o ator de Voldemort improvisou o abraço com o Draco. Tom Felton não fazia ideia de que isso aconteceria, então ficou super sem graça, todo rígido. Mas para o público pareceu que Draco estava relutante em se juntar aos Comensais da Morte. Esses momentos improvisados que foram mantidos nos filmes estão entre as melhores partes da saga. Porque o rosto de Voldemort se transformou no de uma cobra. A aparência dele não era uma maldição, mas sim um reflexo de sua alma. Na escola, Tom Riddle era bonito e carismático e totalmente humano, mas sua obsessão em derrotar a morte começou cedo. Ele descobriu que dividir a alma através de atos sombrios podia conceder imortalidade, criando o que se chama de Horcrux. Cada ato que fragmentava sua alma o tornava menos inteiro. Cada pedaço deixava um dano permanente que nenhum feitiço podia reparar. Quando criou várias Horcruxes, a alma de Riddle já estava instável, distorcida, incompleta e quase inumana. Ao usar magia proibida para recuperar um corpo, ele assumiu a forma de sua própria alma. Magro, pálido, com aparência de serpente. O nariz partido e os olhos vermelhos refletiam no que ele havia se tornado. Um ser que trocou a humanidade pela sobrevivência. Ele deixou sua humanidade como uma cobra troca de pele, tornando-se mais frio a cada retorno. Até seus seguidores temiam olhar para ele. Sua voz sibilava como de um ofidioglota, ecoando seu vínculo com as serpentes. Sua alma danificada era instável, e quando a maldição ricocheteou em Harry bebê, um fragmento dela se fixou nele. Mais tarde, Harry viu o resto dessa alma, pequena, rachada e miserável, prova do que a fragmentação repetida causa. Quando os últimos fragmentos foram destruídos, o corpo de Voldemort finalmente refletiu sua alma, frágil, vazio e impotente. Agora vai uma pergunta: qual objeto se tornou a primeira Horcrux de Voldemort? 5 coisas sobre a professora McGonagall que você provavelmente não sabia. Número 1. Ela frequentou a escola de magia e bruxaria de Hogwarts e foi classificada para a casa Grifinória. Entretanto, o chapéu seletor levou cerca de 5 minutos e meio para decidir entre Grifinória e Corvinal, o que lhe concedeu o título de empata-chapéu. Número 2. A professora McGonagall é a única bruxa conhecida capaz de conjurar 3 patronos ao mesmo tempo. Ela também foi chefe do departamento de transfiguração no Ministério da Magia. Número 3. Após se formar, McGonagall se apaixonou por um trouxa chamado Goldo McGregor, mas decidiu terminar o relacionamento por conta do Estatuto Internacional de Sigilo e Magia. Ela sabia que não poderia revelar seu mundo mágico a ele e temia repetir a história da própria mãe, que precisou esconder que era a bruxa do marido. Mais tarde, ela se casou com seu chefe do ministério e eles viveram felizes em Hogsmeade. Mas apenas 3 anos depois, seu marido faleceu tragicamente após ser mordido por uma tentácula venenosa. Depois disso, McGonagall dedicou-se inteiramente ao ensino em Hogwarts. Número 4. Nos livros, na verdade, o professor Binns de História da Magia quem ensinou Hermione e os outros alunos sobre a Câmara Secreta. Número 5. O 7º filme é o único em que McGonagall não aparece. Por fim, você sabe de quem é o patrono parecido com o de Minerva? 5 coisas sobre a professora McGonagall que você provavelmente não sabia. Número 1. Ela frequentou a escola de magia e bruxaria de Hogwarts e foi classificada para a casa Grifinória. Entretanto, o chapéu seletor levou cerca de 5 minutos e meio para decidir entre Grifinória e Corvinal, o que lhe concedeu o título de empata-chapéu. Número 2. A professora McGonagall é a única bruxa conhecida capaz de conjurar 3 patronos ao mesmo tempo. Ela também foi chefe do departamento de transfiguração no Ministério da Magia. Número 3. Após se formar, McGonagall se apaixonou por um trouxa
chamado Golden McGregor, mas decidiu terminar o relacionamento por conta do Estatuto Internacional de Sigilo e Magia. Ela sabia que não poderia revelar seu mundo mágico a ele e temia repetir a história da própria mãe, que precisou esconder que era bruxa do marido. Mais tarde, ela se casou com seu chefe do ministério e eles viveram felizes em Hogsmeade. Mas apenas 3 anos depois, seu marido faleceu tragicamente após ser mordido por uma tentácula venenosa. Depois disso, McGonagall dedicou-se inteiramente ao ensino em Hogwarts. Número 4. Nos livros, na verdade, o professor Binns de História da Magia quem ensinou Hermione e os outros alunos sobre a Câmara Secreta. Número 5. O 7º filme é o único em que McGonagall não aparece. Por fim, você sabe de quem é o patrono parecido com o de Minerva? Segredos dos bastidores de Harry Potter. Número 1. No 3º filme, a cena em que Snape protege o trio não existe nos livros. Alan Rickman, ator que interpretou o Snape, pediu pessoalmente para que ela fosse adicionada. Essa mudança tornou o personagem ainda mais complexo e cativante. Número 2. Emma Watson tinha um hamster de estimação. Como não podia deixá-lo sozinho em casa, ela pôde levá-lo para o set de filmagem. Infelizmente, o hamster morreu durante as gravações, e o departamento de cenografia chegou a fazer um pequeno caixão para o funeral. Número 3. Harry Milling, que interpretou o Duda, perdeu tanto peso durante as filmagens que no último filme precisou usar enchimentos para recriar o corpo do personagem. Número 4. A comida mostrada nos filmes parecia deliciosa, mas era um pesadelo para os jovens atores. Devido às longas gravações, a comida estragava, e com as luzes quentes do estúdio, a situação piorava ainda mais, embora provavelmente as coxas de frango do Rony estivessem frescas. Número 5. Durante as filmagens do primeiro filme, o ator que interpretou Filch passou 2 semanas em um pequeno chalé na Irlanda com o gato que fazia o papel de Madame Norris. Ele queria criar um vínculo com a sua colega felina. Durante as gravações, o gato fugiu e ficou desaparecido por 2 dias. Felizmente, foi encontrado no fim. Por fim, você sabe em qual filme o Filch não aparece? Você recebeu o nome de 2 diretores de Hogwarts. Um deles era da Sonserina. Foi o homem mais corajoso que já conheci. Severo Snape, um personagem que as pessoas ao mesmo tempo amam e odeiam. Sua vida foi cheia de arrependimentos e redenção. Quando tinha 9 anos, ele conheceu Lillian Evans, a garota que amaria pelo resto da vida. Ambos, sendo bruxos, tornaram-se rapidamente amigos. Mais tarde, foram juntos para Hogwarts. O chapéu seletor colocou Snape na Sonserina e Lillian na Grifinória. Nos anos seguintes, continuaram próximos, mas então Snape começou a se interessar pelas artes das trevas, e Lillian passou a se apaixonar por Tiago Potter, e aos poucos os dois se afastaram. No 5º ano, Tiago pendurou Snape de cabeça para baixo em uma árvore na frente de todos. Lillian correu para defendê-lo, mas em uma tentativa de manter sua postura, Snape acabou a chamando de sangue ruim. Lillian nunca o perdoou. Esse se tornou um dos momentos mais dolorosos da vida de Snape. Mais tarde, Snape escolheu seguir Voldemort como comensal da morte. Ele escutou a profecia feita pela professora Trelawney no Cabeça de Javali e contou a Voldemort sobre ela. Naquele momento, 2 famílias bruxas tinham bebês nascidos no fim de julho, Harry Potter e Neville Longbottom. Quando Voldemort decidiu que Harry era o garoto da profecia, Severo ficou arrasado. Sua amada Lillian estava agora em perigo por causa do que ele havia feito. Então Snape procurou Dumbledore pedindo ajuda, e Dumbledore concordou em protegê-los. Que me dará em troca, Severo? Qualquer coisa. A partir de então, Snape se tornou agente duplo, agindo nas sombras. 6 coisas sobre Oliver Wood que você provavelmente não sabia. Número 1. Para Oliver Wood, a poção Amortentia tinha cheiro de polidor de vassoura e couro de uma Goles nova. Até o nome de sua coruja é supostamente Palhaço. Número 2. Depois que Harry derrotou o Basilisco, Minerva McGonagall anunciou a boa notícia de que a escola não fecharia. Muitos estudantes gritavam Dumbledore voltou, ou o herdeiro da Sonserina foi capturado. Somente Wood estava gritando, as partidas de quadribol estão de volta. Número 3. Oliver Wood tinha um par de meias da sorte dado a ele por sua avó. Durante seu tempo em Hogwarts, ele usava essas meias em todas as partidas de quadribol. Número 4. O maior objetivo de Oliver Wood era ganhar a taça de quadribol antes de se formar. Um sonho que finalmente se realizou em seu 7º
sétimo ano. Número 5. Embora Oliver Wood não fosse membro da armada de Dumbledore, ele ainda escolheu voltar à escola durante a Batalha de Hogwarts. Oliver ajudou Neville Longbottom a carregar os corpos de Colin Creevey e outros para o salão principal. No final, ele sobreviveu à batalha. Número 6. Após se formar em Hogwarts, Oliver entrou para o time profissional de quadribol, Puddlemere United, como goleiro reserva. Por fim, vocês sabem que ano Oliver se formou em Hogwarts?